Olá, sejam todos bem-vindos à série de lives aqui da Cerebral Influencer. Oi, Ti, oi, Ni, oi, Ju, oi, Fernando, Antonieta. Legal. Então, hoje eu vou receber aqui o Dr. Eduardo, ele é psicólogo, ele trabalha com terapia de casais. Oi, Ká, que saudade de você, que legal que você tá aqui. Manda pergunta, tá bom? E ele é sexólogo, é terapeuta de casais e a gente vai conversar sobre relacionamentos. E relacionamentos amorosos, afetivos, enfim, né? Tudo que a gente tem aí de relações com o outro, não importando quais... Oi, Edson, de novo. E a ideia de hoje é conversar então sobre esse tema. E como ele é um especialista nessa área, por isso eu o convidei. E aqui pra gente falar de relações, e eu tentei fazer perguntas que contemplassem tanto pessoas que já estão em um relacionamento afetivo, em um relacionamento amoroso, quanto pessoas que não estão, mas como uma forma de desenvolvimento mesmo, da gente conversar, enfim, de se conhecer melhor, de compreender um pouco mais de que forma que o nosso jeito também influencia as nossas relações, principalmente as nossas relações amorosas. Então, vou colocar o Eduardo aqui de novo. Oi, Agora sim. oi. Vamos ver agora? Vamos, Desculpa, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar com algum tema, senão, 15 minutos já ficou super ansioso, porque nosso tempo é precioso. Vamos lá. Vamos lá, Edu. Queria que você se apresentasse primeiro. Eu falei um Uhum. pouquinho, mas aí ninguém melhor do que você mesmo para falar, enfim, da sua experiência, do que você Sim. faz, da sua formação, enfim, ficar à vontade para se apresentar para todo mundo. Legal, Nathalie. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Yabuzaki. Eu vou falar, para falar da minha experiência, eu tenho que falar da minha história, né? Então, assim, desde que eu me formei, isso lá se vão 30 anos, né? Inicialmente a minha dedicação foi à sexologia, porque eu sempre tive curiosidade, sempre tive interesse de atuar em sexologia, e os meus estudos começaram, antes mesmo de eu me formar, começou a se verter, né, pela sexologia. E aí, na atuação com a sexologia, eu fui observando o quê? Que existia uma necessidade também de eu ter mais conhecimento, ter mais instrumentos para atuar com casais. Então, faz exatamente 30 anos que eu atuo em sexologia e com casais no consultório, não só no consultório, em outras formas de atividade, mas principalmente no consultório, né? E uma das coisas que a gente observa, né, no consultório, e não é só no consultório, é só a gente olhar à nossa volta, né, é o quanto que, eu vou falar de uma forma generalizada mesmo, que é para exagerar mesmo e até para criar aí dúvidas, perguntas e até debate mesmo, né, mas o quanto que as pessoas estão se relacionando mal. Né? Lógico, tem pessoas que se relacionam bem? Tem pessoas que têm ótimos relacionamentos, né? Tem pessoas que vivem bem o seu relacionamento, mas tem muita gente se relacionando muito mal, né? E a gente acaba se deparando muitas vezes com uma situação muito dura, muito difícil, que as pessoas acabam se acomodando, mesmo em sofrimento nos seus relacionamentos, por incrível que pareça. Né? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade para a gente refletir sobre alguns aspectos, né? Sobre o que é um relacionamento, sobre amor, né? Sobre idealizações, enfim. Espero que a gente possa discorrer aí sobre tudo aquilo que envolve a vida em comum. Ok? Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que esse tema é de suma importância e eu não sei, percebo aqui, pelo menos no consultório também, que a maioria das pessoas tem questões, enfim, que se relacionam na parte amorosa, né? Uhum. Muita briga, enfim, desentendimentos, as Sim, relações sim, acabam sendo sempre vistas como difíceis, né? De uhum, convivência difícil. com certeza. Como que a gente faz para saber se a gente é amado? Então, essa é uma questão delicada, né? Extremamente importante, mas delicada. Por que delicada? Porque cada um ama do seu jeito, Uhum. né?
Claro, cada um, a forma de manifestação do amor é muito subjetiva, é muito pessoal, muito individual, né? Só que muitas vezes, qual é o grande viés que acaba existindo? Eu manifesto o meu amor do meu jeito. E muitas vezes eu acabo esperando que o outro manifeste o amor dele da mesma forma que eu manifesto. Não, mas espera aí. Somos pessoas diferentes. Nem sempre a forma como eu me manifesto será manifestada pelo outro. Então é preciso ter um cuidado, porque às vezes a pessoa fica esperando, esperando, esperando aquele tipo de manifestação e muitas vezes não vem. Por quê? Porque não é porque o outro não ama, não, não é nada disso, é porque o outro manifesta de outras formas, diferentes, né? Mas tem. Então, como que eu posso saber se eu sou amado, né? Primeiro, né, é importante que eu avalie se eu amo e se eu manifesto, porque muitas vezes também a gente só espera, né? Ah, espera, espera que o outro me ame, mas e eu? Estou fazendo minha parte. Pensando sempre que relacionamento, em se tratando de sentimento, afetividade, é troca, né? Eu nem só tenho que só dar e nem tenho só que receber, né? Então, não adianta eu ficar esperando que o outro manifeste o seu amor se eu não manifesto o meu amor, né? Porque o amor não é só expresso pelo eu te amo, né? Tem inúmeras outras tantas formas de manifestação de amor que são importantes. Então, como é que eu vou saber se eu estou sendo amado pelo outro? Eu tenho que conhecer profundamente quem é o outro. Por quê? Porque as manifestações vêm na forma dele expressar este amor, que pode ser através de um gesto, que pode ser através de um carinho, de um afeto, né? Mas pode ser em atitudes, em posturas, em inúmeras situações é que a gente sente ser amado. E é importante a gente nunca deixar de cuidar do quê? Da gente manifestar o nosso amor. Por quê? Quanto mais eu brinco e falo, né? Assim, brinco, mas falo sério, né? Por quê? Porque o amor, a manifestação de amor não tem limite, é infindável. Quanto mais eu manifesto, mais eu sou reconhecido e maior a chance de eu ter também uma manifestação da outra parte de amor, né? E assim, que mal há, eu sempre brinco e falo, né? Que mal há em manifestar amor, sentimento, afetividade, né? Não há mal nenhum, pelo contrário. É o que a gente tem mais de elementar, mais de essencial e de mais bonito na nossa vida. São os nossos sentimentos, né? E lógico, a gente sabe que por N motivos aí, muitas vezes a gente é socialmente estimulado a inibir isso, né? Uhum. Ou a conter, né? Para quê? A troco de quê? Principalmente porque o amor que eu vivo no meu relacionamento diz respeito única e exclusivamente a mim e ao meu par, a mais ninguém. Ah, se eu sou meloso, se eu sou meloso, eu não tenho, né, problema nenhum em falar, ué, qual o problema? Se minha esposa gosta e é bom para nós, qual o problema? Não tem problema nenhum. E vice-versa, ela também gosta de ser e gosta também, né, de ofertar isto, é qual o problema? Problema nenhum, né? Por isso que eu falo, né, que o amor é muito peculiar a cada relacionamento. E muitas vezes as pessoas querem ter o amor igual o que o outro tem, o amor que nem ela própria sabe o que é, né? Então, para amar e se sentir amado, mais do que tudo, é preciso que se conheça profundamente a si mesmo e que conheça com quem está vivendo, com quem está trocando este relacionamento, né? Eu sinto também que a gente vive assim dentro de um paradigma da sociedade que quando a gente assiste filme, novela, tudo isso, eles colocam o amor com uma intencionalidade muito grande, uma coisa, sabe, tudo muito intenso, Uhum, muito forte. E na vida real, a gente vive essa paixão no início e isso tende, né, a ficar mais uhum, tranquilo, dar uma estagnada mesmo. com E geralmente certeza. as pessoas acham que elas não estão numa relação tão boa porque a relação ela não se parece com aquele filme, com aquela novela, né? Mas Sim. a gente tem tudo isso baseado no movimento do romantismo,
que era do Uhum. amor que não se concretizava, né? Daquele Sim, amor platônico. Então, toda com vez certeza. que se concretiza, um dos personagens morre, alguma coisa Uhum. acontece, porque é como se aquele amor nunca pudesse se realizar. Mas as pessoas, elas não percebem isso, elas acabam buscando isso na vida delas, né? Assim, Uhum. elas querem um amor de tirar o fôlego todos os dias. Sim. E não vem como uma parceria, um estar junto, um companheirismo, né? Sim, nisso que você falou três pontos aí extremamente importantes, Nathalie. Por quê? Três pontos importantes. Primeiro, né, é essa diferenciação, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas acabam se fixando nessas idealizações, esse mundo maravilhoso de Alice, tão idealizado como você falou, né? Que passa lá no filme, ou que a gente ouve falar, ou que lê nos livros de romance, né? Que as pessoas estão lendo muito pouco atualmente, mas tem gente que lê ainda, né? Então, é quebrar um pouco. Essa idealização, ela é possível, mas ela tem que ser também contextualizada para a realidade de cada um, né? Assim, o que, né, os filmes não mostram é o dia maçante que a gente tem nos dias É de a hoje, rotina, né? O né? dia corrido que os dois do casal têm, né? A rotina, tudo aquilo que, né, faz parte também do relacionamento. Então, esse discernimento, ele é importante, Nathalie. Para quê? Porque senão eu vou viver eternamente frustrado. Ou vou viver eternamente magoado porque eu não consigo viver aquilo. Não. Saia dessa idealização. Mas, quando possível, traga isso que é idealizado para a sua realidade também. Porque, eventualmente, lógico que é possível ter isso, por que não? Uma viagem de férias, um final de semana legal, né, uma noite agradável, por que não? Lógico que é possível. Então, esse é um ponto extremamente importante. Segundo ponto que você falou, né, é que os relacionamentos, todos, indistintamente, eles passam por diferentes fases. Como você falou, a fase da paixão, maravilha, né? A fase da paixão é a fase mais gostosa, mais maravilhosa, que mais encanta dentro do relacionamento. Sim, mas esse é o papel da fase da paixão mesmo, né? Tanto que tem um período aí, né? Não necessariamente regrado, mas a gente sabe que dura 1, 2, 3 anos no máximo, nessa fase da paixão. Mesmo porque nem o relacionamento, nem a estrutura individual de cada um suporta tanto tempo apaixonado. Porque é Uhum. tanta intensidade, né? Mas depois da paixão vem as outras transformações, né? Na paixão tem amor? Não, lógico que na paixão já tem amor. Mas quando você passa da paixão, você transforma num amor maior, mais amplo, com mais perspectiva, né? Então é importante ter essa compreensão, né? De que tem fases na vida da gente, como para tudo. Tem a fase da infância, da adolescência, no relacionamento também, né? Tem a fase mais inicial, mais da paixão, né? E o relacionamento vai evoluindo e vai crescendo, né? É, eu E o acho que assim terceiro. como o ser humano, né? Quando a gente é criança, a gente tem um amor Uhum. pelos nossos pais que é muito idealizado, né? A gente tem um amor Sim. assim que você vê a criança, ela te fala assim: ah, como é que você sabe isso? Minha mãe falou. E tá bom, Uhum. assim, não tem Sim, contestação. Minha mãe disse e tá tudo certo. E com aí certeza. chega o adolescente que começa, né, a colocar em dúvida, ele começa a ver que nem tudo aquilo que ele aprendeu é exatamente daquele Uhum. jeito, enfim. E aí o adulto ele faz justamente essa integração, né? Ele Sim, consegue enxergar que os pais têm defeito, mas que ele ama do mesmo jeito e aí ele aceita esses defeitos. Eu acho que passar a fase da paixão é justamente isso, você entender que aquele outro com quem você se relaciona é um ser e que, logicamente, ele tem defeitos, mas aí você integra esses defeitos com aquelas qualidades que você uhum. tanto apreciou, né, e tanto aprecia, e junta tudo isso numa coisa só e continua amando, né? Amando com os defeitos, Sim, né? com certeza, com certeza. Mas Pois tem é. pessoas que só conseguem ficar apaixonadas. Não conseguem. Quando o relacionamento chega na parte do amor, Uhum. a pessoa acha que não vale mais a pena. Então, de novo, a gente volta à questão da idealização, né? Porque a pessoa idealiza tanto isso e quanto que isso acaba sendo bom e gostoso, como é bom e gostoso mesmo, né? Mas ela acaba não criando uma perspectiva de que relacionamento é muito mais que isso. Relacionamento não é só paixão, né? Paixão é legal, é gostoso, realmente é muito bom, né? Mas se você ficar só na paixão, você não evolui tanto no relacionamento como individualmente, né? O relacionamento não evolui para uma coisa mais profunda,
como eu próprio não evoluo no quê? Na exploração do meu sentimento, da minha capacidade de amar mais intensamente sem a paixão, porque isso é possível. Só Uhum. que essa é uma construção, né? É uma construção tanto interna de perspectiva, quanto na interação e convivência, né? Então, eu preciso ter um cuidado com isso, né? Porque esse muitas vezes é um argumento muito forte. Ah, mas eu gosto tanto de... Não, mas quem não gosta de se apaixonar? Né? Mas quem falou também que mesmo num relacionamento compromissado, sério, um casamento, quem falou que não pode voltar a se apaixonar pela mesma pessoa? Lógico que pode. Depende do quê? Do nosso olhar e depende da Uhum. interação dentro do relacionamento, né? Eu só queria pontuar a terceira coisa que você falou lá Claro, anteriormente, que fica é à a questão da vontade. rotina. A questão da rotina é impressionante, né? O quanto que a gente ouve os casais reclamarem da rotina. Mas eu sempre pergunto, Natália, mas quem que faz a rotina? O próprio casal. Uhum. Mas assim, não tem que ficar reclamando da rotina, porque rotina, para tudo na nossa vida, é importante. Até para a gente ter uma praticidade, uma agilidade. Imagina você se o caminho que você, o trajeto que a gente faz para o consultório, todo dia a gente tem que ficar pensando qual é o trajeto. Não, vai tudo no automático, é rotina. É importante, é bom. Para relacionamento também tem muitas rotinas que são importantes, tanto para a organização quanto para o entendimento cotidiano do relacionamento. Mas eu concordo que a rotina muitas vezes é muito nociva para o aspecto, principalmente romântico, erótico e, lógico, sexual. Entendo o que é. Mas, ué, se é da mesma forma, quem cria a rotina é o casal, quem tem que quebrar a rotina é o casal. Ah, mas depois de um certo tempo fica difícil? Com certeza fica difícil, né? Mas eu sempre falo também, de forma comum, o quanto que é importante duas coisas na vida a dois, para o resto da vida: criatividade e exploração. O relacionamento tem que ser explorado a vida toda. Explorado no bom sentido, né? Explorado no sentido do quanto que ele pode proporcionar, o que ele pode proporcionar, né? O que vai se buscar. Não é só objetivos materiais, não é só sonhos, não. Na relação também, né? O que vai se cultivar, o que se deseja viver, como se pretende estar, né? É impressionante quando a gente faz esse tipo de pergunta no consultório. O que vocês pensam do relacionamento daqui 3, daqui 5 anos? Eu não estou falando de, quero estar morando em outro. Não, não é isso. Relação. Como é que vocês esperam que esteja a relação de vocês? Né? E que as pessoas realmente não têm este hábito, né, de fazer essas reflexões periódicas que podem ser importantes, né? É verdade. Doutor Eduardo, de acordo com a sua experiência, é Uhum. possível dizer que existem almas gêmeas? Sim, é possível dizer. Tá. Tudo que a gente ouve de relacionamento existe. Encontro de almas gêmeas existe. E um bom casamento de opostos existe. Tudo existe, sim. Né? Porque o que eu mais nomeio como importante, né? Quando existe o amor dentro do relacionamento, tudo é possível, até o impossível é possível. Né? Porque quando eu falo a força do amor, né, eu não falo só, como eu falei, eu te amo. Não, não é só isso. Quando existe uma construção afetuosa, sentimental, né, envolvendo duas pessoas, independente de quem sejam essas pessoas, né? Sim, é possível. Então, sim, acredito sim que tem aquelas pessoas que nasceram uma para a outra, assim, o encontro de almas gêmeas foram feitos um para o outro. Sim, tem, né? Porque tem pessoas assim, que impressionante como a gente vê, né, na vida, a gente vê na rua, a gente vê nos nossos amigos, a gente vê no consultório também. Tem Uhum. casal que chega no consultório, concordo, vocês são perfeitos um para o outro mesmo, né? E no bom sentido, de tão sintônicos, e tão harmoniosos, e tão que se dão bem, mas isso não é sinal de que não tenha problema também. Pode vir a ter problema, tanto Sim. que chega no consultório, né? Então, assim, tem, sim, tem todo tipo de parceria, de relacionamento, de casamento, sim, tem, com certeza. Por que que é tão difícil encontrar um amor verdadeiro? Então, aí você tocou num ponto importantíssimo, É. né? Eu não posso viver a minha vida
Porque quando a gente vai em busca de um amor, de um relacionamento, a gente faz essa idealização, né? Eu quero um amor assim, eu quero uma pessoa que me supra, que me atenda assim, X, Y, Z. Eu acho que não tenha que ter isto. É importante que tenha, né? Só que é preciso ter um certo cuidado, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa fica tanto na idealização, tanto nessa fantasia, que ela acaba deixando de observar uma série de outras coisas importantes, que não é só aquilo que ela idealiza. Nem de repente ela pode estar diante de uma pessoa tão legal, né, que em princípio pode não ter tudo aquilo que ela tanto idealiza e fantasia, porque até para ela checar isso tudo que ela idealiza, é preciso o quê? Que ela conheça, que ela conviva, que ela interaja com essa pessoa. É preciso que ela conheça, né? Não é de bater o olho, não é num primeiro encontro, não é num segundo, não. Né? Então, só que muitas vezes, quando as pessoas vão se conhecendo, né, é, o, a gente tem que reconhecer que as pessoas, primeiro, elas estão muito imediatistas e com o seu nível de exigência muito elevado. Então, elas não querem ter esse tempo aí de conhecer, de se envolver, para ver se pode ser ou não a pessoa. Então, quando eu falo, né, das pessoas estarem mais intempestivas, estarem mais, né, mais apressadas mesmo, né, Sim. isso acaba dificultando. O grau de exigência ele é inerente à nossa realidade, né? O ser humano, de uma forma geral, ele está muito exigente, né? Então, as pessoas, quando vão conhecer alguém, também estão com um nível de exigência lá em cima. E muitas vezes isso acaba dificultando, porque, de novo, eu volto e falo, né? A pessoa não é boa, a pessoa, ela já sente que não é, e aí dá ou não se envolver, e aí acaba não conhecendo e vivendo a oportunidade, né? Oi, Nathalie. Oi, Nathalie. Travou um pouquinho pra mim. Travou, Travou. mas estavam me ouvindo? Deu uma travadinha. Eu tava. Então, Que na verdade as então tem pessoas que. elas não estão dando tempo nem para conhecer, Sim, né, a sim, outra pessoa. Eu percebo muito isso por essa questão dos aplicativos, né? Porque o pessoal já pois sai é. assim É. e mesmo não tem paciência para conversar até, né? Uhum, Assim, parece que não se usa a ferramenta como deveria, porque a ferramenta, pelo menos entendo eu, que o propósito seja justamente esse, de você ir conversando, até para você ver se, pô, essa pessoa é legal para você combinar de tomar um café, enfim. Mas as uhum. pessoas, elas, né, estão já marcando encontro e o pessoal não tem paciência para conversar, né? Não, não. Não quer O conversar. imediatismo, a falta de paciência, né? Na verdade, representa o que a nossa sociedade está vivendo também, né? O grau de intolerância, de impaciência, né, com o outro, não é só nos relacionamentos, né? A gente está Uhum. vivendo todo um contexto de realidade aí social muito difícil, né? As pessoas estão muito pouco pacientes, muito intolerantes umas com as outras, né? E isso, lógico, vai criando um grau de agressividade, de distanciamento significativo. Então, os aplicativos, o propósito dos aplicativos são maravilhosos. Porém, isso acaba estimulando também, né? Porque qual é o propósito do aplicativo? Proporcionar o encontro de pessoas, né? Seja por que De for, pessoas que estão né? interessadas em conhecer pessoas, né? Assim, Sim, ele já pois colocou um é, nicho próprio, né? Assim, bom, pois quem é. tá aqui quer se relacionar. Uhum. Pois é, mas as pessoas, né, não estão querendo viver só estão querendo viver isto, né? O O conhecer, encontro, né? né? É, Sim, o encontrar e conhecer profundamente, né? Já não querem, né? Então o que a gente vê é exatamente isso, é um mau uso de um instrumento extremamente maravilhoso que são os aplicativos mesmo, né? Que acaba, na verdade, ficando restrito aí a encontros relâmpagos, que é o que a gente mais vê. Agora, é, tem gente que teve um bom relacionamento, desenvolveu um relacionamento através do aplicativo? Tem, mas a gente tem. sabe que não é a maioria, né? É Não, a uma maioria tem parte, esses né? encontros relâmpagos mesmo. Sim. E o que é pior, que eu vejo nessa história toda, Natália, é assim, no fundo, no fundo, né? Mesmo essas pessoas que estão numa busca
insensata e, né, e acelerada, no fundo, elas querem ter alguém, né? Então é triste, porque elas ficam no aplicativo lá, né? Entram nessa expectativa, nessa ansiedade, não, agora eu vou conhecer alguém melhor. Agora vou, agora vou, agora vou, e fica pulando de galho em galho, né? Não se fixa ninguém, acaba não tendo oportunidade de conhecer alguém que realmente, né, vale a pena, ou que vá atender as expectativas, né? E isso vai criando aí um viés gigantesco, porque é, o aplicativo ele é estimulante nesse sentido, né? Pela Uhum. possibilidade, né? Pela diversidade de pessoas que você pode conhecer, sem dúvida alguma, né? Mas a gente vê o que está acontecendo, né? A gente, no consultório, muitas vezes, a gente recebe as pessoas que estão, né, nessa busca desenfreada, quando não desesperada por alguém, né? Uhum. Mas não consegue, porque, na verdade, né, não é que ela não consegue se envolver, é que ela não consegue ter a paciência, não consegue ter o tempo para que isso possa acontecer, né? A gente não conhece alguém profundamente em um, dois, cinco encontros. Não, vai tempo, né? E falando justamente sobre isso, sexo no primeiro Hum. encontro atrapalha o relacionamento? Então, não deveria, né? Tá. Mas a gente observa o quê? Que não, a maior parte das vezes sim, né? Porque Não quer deveria queira, quer não, atrapalhar. É isso, não né? Não deveria, deveria né? atrapalhar, mas Não atrapalha. deveria. Se é uma coisa que ambos desejaram, se é uma coisa que é, né, consensual, que ambos quiser, e pode ser uma coisa tão boa, tão gostosa, por que não? Mas a Uhum. verdade é que não é isso que acontece. Infelizmente, a gente tem, né, aqui, eu quero que me contestem, né? Mas a gente vive ainda hoje numa sociedade predominantemente machista, Machista. né, em que a cultura de relacionamento é predominantemente machista, né? E que, infelizmente, quando o homem se depara com alguém que tem esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, ele ainda reage não de forma muito boa, não muito favorável, não muito positiva. É uma coisa que ele quer, ele aproveita e gosta, mas ele não vê com bons olhos. O preconceito ainda fala mais alto, sim, né? Infelizmente. Agora, é impressionante, né, a gente falar disso, de tanta coisa que a gente vê na atualidade, não só nas mídias, nas redes sociais, etc., de tanta coisa boa, legal, importante que a gente vê, mas que no fundo, é uma sociedade ainda predominantemente machista. Infelizmente, é uma realidade. Então, você acha que na maioria das vezes esse acaba atrapalhando porque o homem não vê com bons Sim, olhos pesa para a essa mulher de relação? forma negativa. Sim, Tá. acaba pesando, infelizmente, para a mulher de forma negativa, E né? se for um De forma relacionamento homossexual? pejorativa, não vou nem falar, né? Num relacionamento homossexual isso também não acontece? O sexo de primeira também não atrapalha a relação? Acontece, mas menos. Tá. Acontece sim, mas menos. Mas até pelo despojamento, né, de quem tem essa orientação, o despojamento assim de viver com mais liberdade, viver com mais tranquilidade, né, a questão da sexualidade, né, menos. Acabam, né, aceitando e assimilando com mais facilidade, né? Mas tem também aqueles que não veem com bons olhos, independente de orientação, É uma né? questão cultural. Ainda forte, sim. Cultural, socialmente reforçada ainda, né? Quando a gente vê situações aí, né, e fora da situação sexual, né? A gente vê tantos absurdos ainda, né, de agressão à mulher, de violência contra a mulher, né? E assim, hoje muito mais pessoas defendem, né, a mulher quando ela está nessa situação. Mas a gente vê ainda gente só assistindo, né, de queixo caído, mas que fica só assistindo, que não, né, que não tem não exerce uma interferência, não vai lá socorrer ou ajudar quem está sofrendo, né, esse tipo de situação. A verdade é que ninguém merece passar por isso, independente de ser, né, do gênero masculino ou feminino. Mas a gente vê ainda hoje, né? O quanto que as mulheres estão muito mais sujeitas e muitas vezes sem o amparo das pessoas que estão em volta, né? É Então é verdade. terrível, né? Peraí, deixa eu ver aqui que fizeram um comentário. Sim. É...
Hoje o homem, quando a mulher não quer, o homem não te valoriza muito, pelo contrário, ele pensa, vou sair com outra. Bom, pelo menos isso é o que eu acho. Ah, que se a pessoa pegar e não quiser fazer também sexo de primeira, Sim. a fila é tão grande que ok, sabe? Tipo, próximo. É triste, né? Isso, porque assim, acaba sendo moeda de barganha para encontrar ou não, né? Uhum. Olha que terrível, né? Do meu ponto de vista, sorte dela, né? Porque ó do que ela se livrou, né? Alguém que tem essa mentalidade, alguém que tem esse tipo de postura, né? Ela se livrou de uma bomba, então ela tem mais a que agradecer, né? A quem ela queira agradecer para não ter acontecido nada com alguém assim. Mas é lógico que não é assim muitas vezes que as pessoas recebem. Ela acaba se sentindo mal, ela acaba se sentindo incomodada, preterida, né? É, Rejeitada, sim. Então, assim, é terrível, porque existe uma distorção muito grande em relação àquilo que possa ser o quê? Primeiro, um sexo saudável. Porque esse tipo de condição para se viver o sexo não é saudável também. exato. Né? Por quê? Porque o sexo saudável qual é? Uma situação em que houve um encontro de duas pessoas que desejaram por viver aquilo, que tiveram identificações e por isso foram, né? Que seja até pelo tesão, que seja. Mas espera aí, né? Aí tá, então porque você não quer, então aí não quero mais saber de você? Né? Não tem o menor sentido esse tipo de situação. Mas é o que a gente observa muito, né, Nathalie? Muito. É. Infelizmente, muito presente, né? Principalmente nos aplicativos aí a gente observa mesmo. Tem pessoas que estão lá só para sexo, né? Falam algumas coisinhas agradáveis, mas no fundo elas só querem sexo e tchau, né? E infelizmente é. Sim. Né? Eles utilizando a ferramenta, fazendo mau uso, né, da ferramenta, porque o propósito não é É. esse, né? O Pois é, a propósito é ferramenta, como eu falei, relacionamento. exatamente, a ferramenta é maravilhosa, mas infelizmente tem que se fazer bom uso, porque senão ela acaba inclusive reforçando muitas vezes, né, Nathalie, ansiedades e angústias em relação às expectativas que as pessoas têm quando vão para o aplicativo. Porque Sim. no fundo, tudo bem, tem parte sim delas que só quer sexo. Mas tem boa parte delas também que E quer querem romance, quer encontrar o amor. relacionamento, quer envolvimento, ué, né? Mas é lógico, né? Como os aplicativos acabam ficando muito rotulados também, né? Acaba nem permitindo que isso aconteça, né? Que evolua para isso. É uma pena, né? Infelizmente. Eu vou tocar num outro ponto que eu acho importante, que tem a ver um pouquinho sobre essa questão da sociedade. Vou Sim, ler aqui o que a Elisa mandou para a gente sobre a violência contra a mulher. Mais do que se posicionar politicamente, mas agir na prática ao se deparar com um ato violento, por menor que seja, faz toda a com diferença. certeza, Com com certeza, certeza. Elisa. Inclusive, a doutora Kátia está aqui e eu fiz até uma live com ela sobre violência contra a mulher. E ela falou uma frase que achei super legal, que é a seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, vírgula. Agora, Agora não. tem que Pois é, de denunciar, forma alguma, tem que né? meter a colher sim. Se você vê que a Sim, coisa tá tomando uma proporção que não é legal, é importante mesmo. A gente precisa se posicionar. Tá certo. mesmo porque, Natalia, até por um princípio meu terapêutico, enquanto terapeuta de casal, aqui é que vai levar qualquer forma de agressão. Seja ela verbal, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela qual for, a que é que vai levar? Aquela história, né? Violência sempre vai gerar mais violência. E dentro de relacionamento, qualquer atitude desta é extremamente destrutiva, é avassaladora, né? Porque após um evento, é um medo permanente, é um medo eterno. Não constrói. E relacionamento é sempre construir, né? Construir coisas boas, construir coisas positivas, né? Então, não, tem que meter a colher assim, não dá pra, assim, independente quem tem a razão, independente, é uma coisa que não leva a nada. O máximo que pode levar, né, é a morte, só isso. Sim. Né? Então, assim, não, tem que parar na hora. Né? Essa, inclusive, é uma estratégia terapêutica importantíssima. Qual é o melhor caminho, da paz ou da guerra?
Eu falo Já isso com falo. os meus pacientes. Para resolver o que quer que seja, o pior dos conflitos é o caminho da paz ou o caminho da guerra. O caminho da guerra só vai levar à guerra. Muda-se a batalha, mas a guerra continua. Agora, o caminho da paz não é só porque é importante para o relacionamento, é importante para mim, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Quanto mais paz eu cultivo no meu relacionamento, mais paz eu tenho comigo mesmo. E vice-versa. Quanto mais paz eu tenho comigo mesmo, mais paz eu tenho no meu relacionamento. Perfeito. Né? Então, É, concordo Ali tocou plenamente aqui com. num ponto que eu acho legal. Ela perguntou o que que é um relacionamento abusivo. Eu ia falar sobre isso mais pra frente, mas aí como ela trouxe, eu acho que é Sim. legal a gente então Então, colocar. mais do que pensar na atitude, porque assim, muitas vezes o relacionamento abusivo está muito associado com a agressão, né, física, com, né, a violência, né, e relacionamento abusivo não é só isso. A partir do momento que eu tenho um conceito, um valor meu formado, né, e que eu não tenho isto respeitado, aquilo que possa vir do outro pode ser abusivo em relação a mim. Vou dar um É, exemplo simples, né? Assim, eu sou a favor do isolamento social que a gente está vivendo. Sou a favor. Né? Não é o caso, mas minha esposa ela pode ser contra o isolamento social. Né? Então, se ela começa a me pressionar, se ela começa a querer incutir que os conceitos que ela tem em defesa do não isolamento, e ela começa a querer que eu siga isto já é uma forma abusiva de interação. Não estou falando que é um relacionamento abusivo. Estou falando que é tá. uma forma de interação Abusiva. abusiva, né? De desrespeito, de desqualificação do que eu penso, do que eu acredito. Né? Então, eu estou falando de uma situação isolada. Mas se isso começa a se repetir em outras, porque assim, pode ser só uma discussão, só uma. Né? Então foi a opinião dela, né? Mas se isso começa a se repetir no dia a dia, com esse tipo de situação, como eu falei, amanhã ela vem falar de novo, não, mas acho que você devia sair, né? Porque todo mundo vai pegar mesmo. Né? Se ela Aham. começa com esse discurso no dia a dia e com outros discursos em relação a outras questões, né? Como, por exemplo, como educar filho, né? Como tratar finanças. Se começa com esse mesmo tipo de comportamento abusivo, passa a ser um relacionamento abusivo. Então, olha só que nuance. Eu não falei nada que envolva agressão, não falei nada que envolva diretamente o relacionamento, mas eu estou falando de comportamento, de atitude, posturas cotidianas, que vão fazendo o quê? Vão oprimindo o outro, vão fazendo com que o outro vá o quê? Se inibindo, se contendo. É opressor. Isto é um relacionamento abusivo. Lógico, e aí, né, as agressões, sejam elas verbais, físicas, lógico que também, né, a repetição desse tipo de comportamento, lógico, caracteriza também um relacionamento abusivo. Né? Mas eu quis dar um exemplo muito E a sutil, gente né, porque muitas tem vezes perfeito, que é exatamente isso, né? Você se sentir realmente invadido, não respeitado, né? E a outra oprimido, pessoa querer, né, subjugado, colocar em cima de você à sua aquilo que é vontade. dela e não aceitando. Isso, anular. É isso mesmo, né? Anulação do outro, é isso. Exatamente, sim. É subjugar, é oprimir, é anular, sim. Né? Então é preciso ter muito cuidado, porque assim, né? Às vezes as pessoas não entendem muito. E eu desvelo isso, quando isso é observado no consultório, eu desvelo. Este é um comportamento, não estou falando que é um relacionamento, Aham, né? mas um Mas é um comportamento. comportamento abusivo, sim. Né? Ok? Então, assim, por quê? Porque relacionamento não envolve nada disso que a gente falou. Envolve outras coisas muito mais importantes, respeito, compartilhar, companheirismo, tanta coisa boa que pode ser vivida no relacionamento a dois. Né? Então tem que se cuidar Sim. mesmo. Né? E a gente pode dizer que existe um perfil de pessoa que é geralmente vítima de relacionamentos abusivos e talvez um outro perfil, ou não?
Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Qualquer um pode, de repente, ser um abusador e qualquer um pode ser abusado? Então, isso é verdade que você falou agora. Qualquer um pode. Qualquer um. Lógico, qualquer um, qualquer perfil, qualquer pessoa pode ser um abusador, qualquer pessoa pode ser abusada. Sim, tá? Mas é lógico que a gente sabe que tem perfis que ficam muito mais suscetíveis. Aquela pessoa mais submissa, né, que concorda com tudo, que desaminha tudo, né? Aquela pessoa mais acanhada, mais quieta, que não se manifesta muito, né? Lógico que essas pessoas, né, naturalmente já têm uma característica mais de retração e, consequentemente, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, de aceitação, né? Então, essas pessoas ficam mais suscetíveis, sim. Mas se ela encontrar um bom parceiro, certamente ele não vai usar disto para subjugar ou para fazer disso um relacionamento abusivo. Pelo contrário, né? Se ele for um bom companheiro, se ele for um bom parceiro, ele vai perceber isto e vai querer sim proteger, vai querer apoiar, vai querer estimular esta pessoa, né? Mas a gente sabe que, né? Agora, qualquer pessoa pode ser? Sim, pode, porque a gente tem aí inúmeras situações de que o relacionamento era uma maravilha, né? De repente, sabe-se lá por quê, ele começou a desrespeitar, não querer aceitar a opinião, não querer, sim, a gente muda também. Assim como o relacionamento muda, passa por fases, a gente também muda. Também. A gente não é humilde. Tem gente que fala, mas o meu relacionamento não é mais como era lá no começo, há 10 anos atrás. Lógico, o relacionamento Nem não é mais você, o mesmo, porque né? vocês não são mais os mesmos. A gente passa por transformações, que bom, né? Eu também acho. Porque Pensar, senão, ainda né, a bem, gente tem que porque crescer, tem que imagina, igual. evoluir. Sim, né? Então, as pessoas precisam ter esta concepção, que muitas vezes falta dentro do relacionamento. As pessoas mudam, os relacionamentos mudam. Sim, mas pode ser para melhor também, não é para pior só, não. Eu Né? também acho que Então, evolui esse junto, né? exercício, ele é importante dentro do relacionamento, né? Observar mesmo quais são as mudanças, quais são as transformações, né? E faz parte, né? Não adianta querer usar isso como argumento ou justificativa do que quer que seja, né? Não, tem que fazer disso sim mais um aprendizado e vamos lutar. E ainda falando sobre o relacionamento abusivo, como que uma Sim. pessoa faz para sair de um relacionamento abusivo? Pois é, aí nós É tocamos num difícil, né? ponto extremamente delicado e difícil, sim, né? Eu atendo inúmeros casais cujo relacionamento tem esse perfil, né? E muitas vezes o abusado, a maior dificuldade é do abusado sair desse relacionamento mesmo. Porque, assim, não tem como. Ou o abusador muda esse perfil, e muitas vezes ele não quer, ou ele acha muito difícil, ou não tem essa disponibilidade, né? Porque se ele se dispuser, né, é uma mudança radical que precisa acontecer. Né? Por quê? Porque ele tem que ouvir, ele tem que respeitar, ele tem que um monte de coisas que ele não fazia. Então é uma mudança significativa, que é difícil. Né? Mas, invariavelmente, o abusador muitas vezes não quer nem reconhecer e nem mudar isso que ele exerce em relação ao outro. Né? E muitas vezes cria-se uma relação, sem dúvida alguma, de uma dependência ruim, uma dependência negativa. Né? O abusador não consegue mudar a sua forma de ser, e quem abusar não consegue se desvencilhar deste a quem entende que ama, porque só permanecer no relacionamento que realmente tem sentimento, tem amor. Mas é uma construção muito distorcida do que é o amor. Olha só que coisa impressionante, né? Mas é incrível como o ser humano tem essa capacidade também de se acomodar em condições, mesmo que desfavoráveis, quando não muito ruins, acreditando que aquilo é amor, Uhum. né? Então, primeiro, né, sem dúvida alguma, é preciso que ambos tenham essa compreensão e a dimensão do quanto que é um relacionamento nocivo mesmo, que faz mal, tóxico mesmo, né? Consequentemente, que ambos têm que mudar muito. Eu falo que é mudar radicalmente mesmo.
Não é mudar mais ou menos, não adianta. Mudar mais ou menos, uma hora ou outra volta a ser tudo como era. Não tem jeito. Eu falo que instalada a crise, intervenção é de crise. Intervenção de crise, né? Como é que faz para apagar incêndio? Né? Tem que jogar água até apagar, não tem jeito. É radical. Né? Uhum. Então, eu entendo que seja difícil, mas é com muita luta e com entendimento acima de tudo da situação, né? E ter força suficiente realmente para promover essa mudança importante. Mandaram aqui uma pergunta. Se é Sim, possível uma pessoa te amar logo nos primeiros encontros, ou seja, falar que te ama. nos primeiros, É. é possível, sim, por que não? Amor à primeira vista existe? Eu falei, né? Se eu discordar de que possa acontecer, eu vou contradizer o que eu falei lá no começo, né? Ah, Mas dá é uma possível, adiantada. claro. Amor à primeira vista acontece? Lógico que acontece, por que não? Né? Mesmo porque quem se encontra hoje não se conhece só daquele momento. Né? Tem todo o approach inicial, né? Tem todo o contato inicial em que já vai conhecendo aos poucos. E a hora que encontra, bate de uma tal forma que amor acontece, com certeza. Acontece amor à primeira vista, sim. E dá pra sair falando que ama? Dá pra sair falando que ama, né? Pode até não ser recíproco, mas que uma das partes, ah, não, a hora que eu bati o olho em você, a hora que eu comecei a conversar com você, já sabia que era você. Tem histórias bonitas assim também, né? Isso é legal, Eu, traz. eu, eu já atendi casos assim que realmente, né? Ele falou, né, na sessão, uma coisa que ele nunca tinha falado. Olha só que coisa impressionante. Ele nunca tinha falado para ela, mas que quando ele a conheceu, né, que foi uma situação casual, de festa, tal, mas quando ele bateu o olho nela, ele já sabia que um dia ele ia casar com ela. Olha que coisa linda. E ele nunca tinha falado isso para ela. Acontece, sim, por que não? Né? Por vezes por parte dela, às vezes por parte dela, às vezes por parte dos dois, sim. Né? E Então, Eduardo, quanto que é importante ter atração física quando a gente está buscando um par, um relacionamento amoroso? isso, sim, eu acho que isso sempre é legal, sempre é importante, né? Para qualquer relacionamento. Por quê? O ruim é eu criar estereótipos, né? Tá. Mas que eu tenho que ter um ideal assim do que me agrada, do que eu gosto fisicamente, né? Eu acho que sempre é legal, né? Mas também é importante eu entender que pode ser que não seja daquele jeito também. Mas eu posso conhecer uma pessoa que não tem aquele físico que me atrai ou que é o meu ideal de mulher, mas eu posso conhecer uma pessoa legal e quando eu conheço uma pessoa legal, né? Independente disso, pode ser legal também a interação de intimidade, consequentemente o sexo. Né? A gente sabe que na nossa cultura latina, e não é só a nossa brasileira, a gente tem esse apelo muito forte com o físico. Né? Então não adianta também querer ficar negando, ah, não, isso não é importante. Mas é importante também eu ter claro que isso também passa por mudanças físicas. Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma possibilidade de porte físico, né? Quando a gente chega aos 30 muda, 40 muda mais ainda, e assim sucessivamente. Então é importante que eu tenha essa referência para que eu não fique fixado lá naquilo que eu criei lá nos 20 e poucos anos, porque aí não dá, né? Uhum. Ninguém vai manter nunca aquilo que a gente idealizou. Só que, infelizmente, a gente sabe que tem gente que se fixa nisso, né? Como o apelo mais importante. E não é. Na interação a dois e na intimidade, a gente vai observando o quê? Né? Que ao longo dos anos, né, a gente vai passando também por transformações físicas e que muitas vezes, né, tem coisas que nos agradam, tem coisas que talvez não nos agrade tanto, mas não é isso que é o mais importante. O que é o mais importante é a interação e aquilo que vai se viver, aquilo que vai se explorar, não só no momento da interação sexual, mas no dia a dia, na convivência, no cotidiano, né? E que isso vai ter muito mais representatividade. O maior problema que a gente observa nesse aspecto específico, né, Nathalie, é assim, as pessoas acabam fixadas, né, porque tudo, né, reforça, estimula muito isso, né? A Uhum. beleza física, o glamour físico, né? Então, assim, não, isso é bonito mesmo. A gente tem que ter o senso de realidade, de vida,
que isso tudo um dia acaba, que isso tudo passa, que isso tudo muda, que isso se transforma, que tem outras coisas mais importantes, tem outras coisas que se desenvolve também, que se aprende, que é muito bom, muito gostoso, né? Então, ter a referência é importante. O que não pode é exatamente ficar criando estereótipos, né? Eu falo Ah, ó, muito isso. a Oi, Elisa mandou uma pergunta. Ela perguntou assim: pode falar. você acha que a falta de comunicação interfere na vida sexual? Total, total. Mas falar É, sobre sexo, você acha que é por que importante as não? pessoas falarem do Por que que elas não, gostam? Nathalie? É impressionante, né? Como nos dias de É, hoje, porque é um eu. tabu. É impressionante, não pode falar de sexo. Até para falar que tá bom, o que é gostoso, ou o que pode ser mais gostoso. Parece que não pode falar. Infelizmente, a gente tem uma cultura em relação a sexo que tudo tem que acontecer naturalmente, espontaneamente. Não, tem um tempo que isso pode acontecer, beleza, né? Mas tem tempos que pode não acontecer, tem relacionamentos em que isso de cara já não acontece. E aí? Porque é um relacionamento ruim? Não. É porque, como tudo na vida, precisa de ajuste, né? Se até carro precisa de ajuste, nós que somos muito mais Uhum. complexos, nós precisamos de ajustes. E eu sempre falo, eu divido, né, em todo relacionamento, a comunicação em três esferas: comunicação cotidiana, comunicação sobre o relacionamento e comunicação sexual, de intimidade sexual. Tem que funcionar, a comunicação é elementar para tudo. Comunicação cotidiana é aquilo que a gente conversa no dia a dia mesmo, sobre tudo. Sobre conta para pagar, sobre filhos, sobre o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Comunicação sobre o relacionamento é como eu me sinto em relação ao outro, como é que está a relação, se eu estou amando, se eu não estou, né? Como é que está, se eu estou insatisfeito, se eu não estou bem com o outro. Comunicação conjugal. E a comunicação sexual tem que falar de sexo, se está bom, se não está, se está gostoso. Ah, aquele dia foi bárbaro, que bom, vamos repetir. Né? O que, que pode incrementar mais a vida sexual? Por que não? Impressionante como as pessoas, e aí é de uma forma geral mesmo, não é só nos Uhum. relacionamentos, não. Parece que não pode, não precisa ou não tem que falar sobre sexo, sobre a sexualidade. É fundamental. Quanto mais se fala, maior entendimento. Quanto maior entendimento, maior possibilidade de exploração. E vida é isto. Vida não é só sexual. A vida é explorar a vida ao máximo, né? Sexualmente também. Tem que explorar tudo aquilo que a sexualidade pode oferecer, proporcionar, desde que o quê? Seja de consenso das duas partes. Qual o problema? Nenhum. Tem que ter, sim, tem que falar. Tem que ter o canal de comunicação sexual, sim. Não, Né? acho que Ah, tem que falar o respondeu tempo muito todo, a bem. vida toda? Não, tem que ter Não, momentos para é um isso. tipo de comunicação, né? Porque a gente sempre Sim, quer. sim. Tem que ter o É canal uma aberto. delas. É o canal aberto. Aqui no começo da live, eu achei muito legal que você falou que o amor, ele também depende muito de um autoconhecimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é assim, uma pergunta profunda, mas quais são os obstáculos que a gente precisa enfrentar para conseguir encontrar o amor verdadeiro? Então, os obstáculos maiores, né? Eu sempre falo, por que que eu não encontro o meu amor verdadeiro? Ou aquele com quem, ou aquela com quem eu vou viver o meu amor verdadeiro? O maior obstáculo sempre sou eu mesmo, né? Por quê? Primeiro, como eu falei, a gente precisa se conhecer profundamente, sentimentalmente, afetivamente, emocionalmente, para eu poder dar o que são os meus melhores sentimentos para a relação. Então, eu só posso fazer isso conhecendo. Qual é o meu melhor sentimento? Qual é a minha melhor essência? Porque envolve uma série de outras coisas. Envolve o quê? Caráter, virtudes, personalidade. O que que eu vou oferecer de melhor? Né? Por quê? Porque quando eu faço esse exercício comigo mesmo, eu vou observar melhor o outro. E não só aquilo que eu vejo superficialmente, porque muitas vezes as pessoas acabam olhando para outra pessoa muito só naquilo que elas estão enxergando, só aquilo que elas estão vendo no Instagram. Né? E a pessoa Uhum. não é só aquilo. Ela tem muito mais que aquilo.
coisas boas, muitas coisas difíceis, né? Mas eu preciso conhecer quem é esta pessoa, porque muitas vezes, no difícil, que eu conheço a profundidade de sentimento e emoção do outro. Como é que o outro reage com a própria dor, com a própria angústia, com o próprio sofrimento? É sorrindo? Opa, não tá bom, né? Então, eu preciso sim me libertar desses estereótipos que socialmente são muito reforçados, estimulados, que é o quê? O estímulo imediato, que é o visual, né? É Uhum. aquilo que você está olhando. Mas a outra pessoa não é só aquilo que a gente olha, onde quer que seja, ou até pessoalmente. Ela tem muito mais por trás daquilo. Como eu falei, coisas boas como coisas ruins. Tem muitas virtudes que não vêm só pelo sorriso, que não vêm só pela alegria. Tem virtudes que vêm pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Então, é preciso que eu me permita não só me conhecer profundamente, consequentemente, poder dar o melhor de mim, mas que o outro também possa me mostrar tudo que possa ser importante para uma interação. Quem é a outra pessoa profundamente? Eu preciso entrar em contato com isto, porque senão eu não vou ter como conhecer. E aí, como é que eu vou poder despertar o meu amor por esta pessoa se eu sequer a conheço? E eu a conhecendo profundamente, eu também, quando eu manifesto o meu sentimento, eu permito que a outra pessoa também me ofereça o seu sentimento. E muitas vezes as pessoas não só não têm essa dimensão, mas elas não têm essa disposição de entrega. Por isso que eu falo, conhecer não é só falar olá, como vai, tudo bem, e ver lá o que está acontecendo no Instagram. Não é só isso. É essa interação, é esse jogo de conhecimento e troca que precisa acontecer. Ele é inerente a quê? Não só esse conhecimento, mas a essa troca afetiva e emocional. E, consequentemente, aprofundamento e evolução. Nossa, enquanto pessoas, e, consequentemente, poder acontecer o relacionamento. Então, acima de tudo, a gente tem que se permitir viver isso tudo. Ah, mas lá na frente eu posso me frustrar, eu posso me decepcionar, eu posso me machucar? Pode, mas isso faz parte do processo. Sim. Sabe o que eu costumo dizer? Eu achei muito lindas as suas palavras, de verdade, assim, gostei demais do que você Que falou, bom. eu senti até uma emoção, assim, achei demais, Uhum. incrível mesmo, acho que é exatamente isso que eu costumo falar com relação a essa questão da frustração, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu costumo dizer assim, se você disser que você ama e a pessoa terminar com você, você vai sofrer menos porque você disse, né, mas pelo menos eu não falei que eu amava. E geral, não. Sim. Então, assim, na verdade, vai frustrar do mesmo jeito. Eu acho que o término de uma relação é dolorido, né? Assim, e Uhum. aí, nessa hora, a ordem dos fatores não altera muito o produto, né? Assim, porque o resultado é o mesmo. Então, não importa muito o que você falou. Eu acho que se você Sim. pôde viver aquilo de um jeito, né, mais verdadeiro para você, talvez seja até mais fácil que pelo menos você fez tudo aquilo que você gostaria ou disse aquilo que você Você queria. tocou num ponto importantíssimo. Você tocou num ponto importantíssimo. Eu posso até me decepcionar lá na frente e o relacionamento não dá em nada, pode. Mas se eu sair com essa sensação, mas eu fiz tudo que eu podia fazer, eu dei o meu melhor, né? Isso tem que me satisfazer. Bom, pelo menos eu tenho tranquilidade que eu fiz o possível para mostrar quem eu sou, o que eu sinto e como eu vivo. Né? Se a outra pessoa não conseguiu entrar nessa vibe, se identificar com isso, não era para ser mesmo. Né? Ah, dói, sofre? Dói, sofre. Mas esse processo de elaboração ele é importante. E não é sem dor. É com dor mesmo, infelizmente. Só que as pessoas hoje parece que não querem passar por isso, não querem sofrer. Né? E isso que você falou é importante. Ah, entre sofrer, né, lá na E frente não eu já viver. vou me precaver agora. Né? Sim, Isso. então, vai se precaver e vai ficar a vida toda se precavendo. Né? Então, assim, não, isso não é relacionamento, não é envolvimento, não é entrega. Isso não funciona. Eu posso afirmar isso não funciona por quê? Porque é exatamente o que chega no consultório. Né? Eu falo assim para as pessoas: se você fez tudo que você podia fazer, você mostrou, entregou tudo que você podia entregar, você fez a sua parte. Se não deu certo, você vai ter que elaborar essa dor. Né? E isso acontece, faz parte da vida. A gente vai ter que encerrar. Temos 34 segundos.
Eu É quero mesmo? muito, Pois muito é. agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigada Eu para que todo agradeço, mundo que Nathalie, a você esteve pelo aqui com a convite, aos gente. Foi participantes. incrível. Numa outra oportunidade a gente fala muito mais, porque é um tema infindável. Quando você quiser marcar, é só falar. Perfeito, eu amei. Muito obrigada. E, Eu Nico, vou ficar te também, devendo viu? a Muito obrigado. resposta. Eu vou mandar pro doutor Eduardo, vou ver se ele me responde e eu te mando, tá bom? Manda sim. Obrigada para todo Obrigado, mundo. viu? Obrigada.